Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, uma palestra hoje que eu vou fazer, na verdade, dentro do escopo da Semana Nacional da Educação Financeira. A gente vai falar aqui da Semana Nacional sobre consumo consciente para a Semana Nacional da Educação Financeira, que está acontecendo nessa semana de 12 a 18 de maio. E nesse ano, o tema é voltado para crianças e adolescentes, que tem tudo a ver com o que eu falo aqui e na minha página também. Bom, então a gente vai falar hoje sobre como ensinar as crianças a consumirem de maneira consciente. Muita gente acha, né, que a gente precisa ensinar as crianças a economizarem, que isso é educação financeira. E hoje eu quero mostrar para vocês que sim, é importante a gente educar financeiramente, ensinando a criança a poupar, mas que mais importante ainda do que saber poupar é a criança saber consumir, né? Saber fazer boas escolhas com dinheiro, saber gastar. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, eu vou respondendo à medida que eu for conversando aqui com vocês. Eu tô com mais de uma janela aberta, e aí eu tô toda confusa aqui. Eu não tô acostumada a usar o StreamYard, eu sempre uso o Zoom. Então vamos lá, vou colocar a apresentação aqui para vocês verem. Acho que já está aí na tela, né? Então vamos falar sobre como ensinar as crianças a consumirem de maneira consciente. Bom, eu queria começar me apresentando, porque para quem está aqui e não me conhece ainda, eu sou a Priscila, eu sou responsável pela página @Educação Financeira Infantil no Instagram e pela página aqui no YouTube também. Eu sou mãe da Ive e do Theo, então muito do que eu ensino aqui eu também acabo fazendo trabalhando com as crianças aqui em casa. Atualmente eu moro na Austrália, mas eu tenho uma empresa no Brasil, a Escola da Educação Financeira Infantil. Eu sou mentora também de profissionais que querem trabalhar na área ou que já trabalham nesse nicho. Sou idealizadora da Escola da Educação Financeira Infantil, que é onde eu tenho os meus cursos. Sou professora da FinClass também. Sou TEDx Speaker, então se vocês procurarem aqui no YouTube Priscila Rossi TEDx, vocês vão conseguir também assistir um conteúdo gratuito sobre esse tema. Sou coautora do livro Educação Consciente, Criando com Empatia, e também tenho 2 livros infantis publicados, que são Os Três Cofrinhos e o Lobo, que eu escrevi junto com a minha filha, quando ela tinha 8 anos, e As Ricas Histórias da Nona Nota, que é o último livro que eu lancei. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Qual que é o meu diferencial quando eu falo de educação financeira? Eu desenvolvi o método ACF, que são esses 3 pilares que vocês estão vendo aqui na tela: aprendizagem, comportamento e finanças. Todo o meu conteúdo, seja gratuito, seja nas redes sociais ali, né, o gratuito nas redes sociais, aqui no YouTube, seja os cursos, as mentorias que eu ofereço, eles estão baseados nesses 3 pilares. Então, dentro de aprendizagem, eu prezo muito pelas fases do desenvolvimento infantil. Então, a criança, ela vai estar apta para aprender certas coisas de acordo com cada fase em que ela se encontra, com cada idade. Então, a gente precisa ter conhecimento disso para poder educar financeiramente as crianças da maneira adequada. Então, a gente faz essa educação financeira por idade e pelas oportunidades de aprendizagem que a criança tem em cada uma dessas fases. A parte do comportamento, a gente vai falar de hábitos saudáveis, né, da construção de hábitos saudáveis, assim como os hábitos ruins. Eles são construídos desde a infância, os hábitos saudáveis também podem ser construídos. E a inteligência emocional, que é extremamente importante quando a gente fala de educação financeira, seja para adultos ou para criança. E a parte financeira, obviamente, que são as ferramentas que a gente tem para falar sobre dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre como ensinar a criança a consumir de maneira consciente. Antes da gente entrar nesse tópico, né, de como ensinar a criança, das oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, a gente precisa entender
O que é o consumismo infantil? E para entender o que é o consumismo infantil, a gente primeiro precisa entender a diferença entre consumo e consumismo. Nós somos seres consumidores. A grande maioria do mundo é assim que funciona. A gente troca o nosso dinheiro por serviços, por bens, por produtos. Então a gente consome. É normal e faz parte do nosso dia a dia a gente fazer essa troca de dinheiro por itens que a gente precisa. Então a gente consome a casa que a gente mora, a água que a gente bebe, a comida que a gente come. Não tem como fugir de ser uma pessoa consumidora. E aí, muita gente confunde isso com o consumismo. E o consumismo, na verdade, ele é o excesso, é o consumir sem necessidade, é o consumir além do que você precisa. Esse é o consumismo. E quando a gente fala de consumismo infantil, a gente está falando justamente disso, de consumir de maneira excessiva produtos e serviços que muitas vezes não são necessários, e esse consumo excessivo ele começa desde a infância. Tá? Então, quando a gente fala de consumismo infantil, é sobre isso que a gente está falando. As crianças também são seres consumidores, elas também consomem. O problema é quando esse consumo ele passa a ser exagerado, excessivo, fora dos limites. Aí a gente tem um problema. Mas ensinar a criança a consumir, a comprar, a gastar de maneira adequada, de maneira consciente, é importante. Tão importante quanto ensinar a criança a poupar, a investir, a ganhar o próprio dinheiro, tá? Então a gente precisa deixar isso claro aqui na aula de hoje. Qual que é o cenário que a gente tem atualmente quando a gente fala de consumismo infantil, então? A gente está na era da informação, né? Então a gente tem um excesso de estímulo. Falando de redes sociais, esse estímulo ele já acontecia no passado. A gente tinha as publicidades, né, que eram na televisão. Então, quando nós éramos crianças, a gente via muito desses produtos na tela da TV, nos intervalos comerciais. E hoje esse estímulo ele está ainda muito maior porque está na palma da nossa mão e a gente tem um controle maior sobre ele, né? A criança tem um controle maior sobre ele porque ela tem o acesso ali às redes sociais e à internet. Então esse consumo, esse estímulo, ele está muito maior. Antigamente, quando nós éramos crianças, na década de 80, 90, 2000, a publicidade infantil, ela era mais escancarada, porque ela acontecia nos intervalos comerciais, ela acontecia no meio ali dos programas infantis, né? E com a nova legislação, que acho que foi desde 2014, foi estabelecido que a publicidade infantil ela não poderia mais ser veiculada diretamente para a criança, direcionada para a criança. Isso impediu que as empresas fizessem publicidade infantil? Não, não impediu. Isso só fez com que as empresas começassem a fazer isso de maneira velada, de maneira disfarçada. E como que a gente vê hoje a publicidade infantil? Canais do YouTube, unboxing. Então, essas são maneiras onde as crianças têm acesso ao incentivo, ao estímulo para que elas comprem serviços ou produtos que possam parecer interessantes para elas. Além disso, a gente se deparou, né, nos últimos anos com um novo mercado, que é o mercado dos influenciadores mirins, dos influenciadores infantis e adolescentes. E esses influenciadores, eles têm um impacto gigante na maneira como os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, consomem. Então, isso faz parte do cenário também quando a gente fala de consumo e consumismo infantil. Um outro ponto que incentiva muito o consumismo são essas linhas de brinquedos colecionáveis. Tanto esses brinquedos que a gente compra e vai colecionando, né? Quanto os brinquedos
de redes de fast food, por exemplo, né? Que você vai lá, compra o combo e ganha um brinquedo. E esses brinquedos normalmente eles são colecionáveis. Por quê? Para incentivar com que a criança continue consumindo aquele produto para poder colecionar os brinquedos. Muitas vezes, né, quando a gente fala dessas redes, as crianças elas querem comer em determinado local, vamos dar nome aos bois aqui, né? Quero comer no McDonald's. Muitas vezes nem é por causa do lanche ou por causa da comida ali daquele local, mas porque ela sabe que tem aquele item colecionável e ela quer o item. E além disso, a gente tem muitos jogos online que também acabam incentivando esse consumo exagerado das crianças, tá? Até aqui faz sentido para vocês? Bom, e aí, para a criança, né, o consumo ele tem um papel muito importante, que não só para a criança, né, para o adulto também. E principalmente para o adolescente, quando a gente fala nesse primeiro tópico aqui, que é uma ferramenta de pertencimento. O consumo, ele faz você pertencer a um grupo, né? Então, o adolescente ali, ele quer comprar porque todo grupo tem. Então, aquele tênis que está na moda, todos os amigos têm, ele acaba querendo consumir aquele tênis, não porque ele está precisando de um tênis, ou não porque aquele tênis tem o melhor custo-benefício. Muitas vezes é para se sentir pertencente ao grupo de amigos. Isso acontece com as crianças também, né? Todos os amiguinhos da sala de aula ali têm a boneca, o bebê reborn, né? Que hoje em dia não é nem mais só as crianças que estão consumindo, mas enfim, esse é assunto para uma outra live. O consumo, ele também traz um status social para as pessoas, né? Então, você ter o tênis da Nike é diferente de você ter um tênis da marca XPTO que ninguém conhece. Então, tem esse status, né? O carro em que você anda, a vizinhança em que você mora, a escola em que você estuda, tudo isso passa pelo consumo e te dá um status social, que muitas vezes é almejado pelos nossos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes. E além disso, muita gente ainda usa o consumo como maneira de regulação emocional. Sabe aquela coisa do eu tô feliz, eu vou gastar, eu tô triste, vou gastar? Isso é uma maneira de se regular emocionalmente através do consumo. Por que isso acontece? Porque muitas vezes na infância a gente não aprendeu a nomear as nossas emoções e a olhar para dentro e entender o que a gente está sentindo. Então a gente colocou o papel de regulação emocional no consumir, né? Muitas vezes é através do dinheiro, outras vezes isso pode acontecer através do uso de drogas, de entorpecentes, do álcool, muitas vezes através da comida. Então, olha quanta coisa que está envolvido no consumir, né? Que a gente precisa orientar a criança. Aí, o que a gente precisa? Qual que é o diferencial? O que a gente precisa construir junto com os nossos filhos? Isso ajuda também na nossa construção, porque a gente não aprendeu isso desde a infância. A gente precisa aprender não a não consumir, não precisa ter medo do dinheiro, não precisa ter medo de comprar, mas a consumir de maneira consciente, a fazer boas escolhas com o seu dinheiro. E o que é o consumo consciente? É a gente consumir de maneira responsável. Então, será que eu tenho dinheiro para comprar esse item? Será que eu preciso desse item? Qual que é o impacto que esse item tem no meio ambiente? E aí a gente está falando do consumo sustentável, né? Será que tem um excesso de plástico? Será que a empresa que produz esse produto, ela tem uma preocupação com o meio ambiente? Como que é o, o, o ambiente de trabalho para quem trabalha nessa empresa, né? A gente viu já muitas vezes falar da Shein, da Zara, que tem trabalho análogo à escravidão. Então, tudo isso faz parte do consumo consciente. Então, a gente tem que sempre analisar qual que é o impacto que as nossas decisões de consumo elas vão ter na nossa vida pessoal, né? Será que eu posso comprar aquilo? Eu preciso? É necessário? No meio ambiente
e na sociedade como um todo. Isso é consumir de maneira consciente e isso é ensinar a criança a consumir de maneira consciente, tá? Quais são os erros comuns que a gente comete no nosso dia a dia, que acaba empurrando a criança para o consumo, para o consumismo infantil? Comprar as coisas para evitar a frustração. Então a criança pediu algo, né, na loja ali, ao invés de você usar aquela oportunidade para ter uma conversa mais profunda sobre consumismo e consumo consciente, a gente acaba comprando para evitar a frustração e para evitar ter que lidar com essa frustração da criança. Ah, vou dar logo para acabar com a solicitação, para acabar com o chororô, né? A gente acaba dando o que a criança está pedindo para não ter que lidar com a frustração da criança. Lembra que a gente falou ali atrás sobre regulação emocional? Isso aqui também é uma maneira da gente evitar ajudar a criança a se regular emocionalmente e substituir isso pelo consumo, né? Então, isso é uma coisa. Um outro ponto. Falar não é não e ponto final, sem explicar para a criança, sem pontuar o porquê daquele não. Muitas vezes a gente não está comprando porque a criança tem um parecido em casa, porque não é algo que a criança precisa naquele momento, porque você saiu de casa com dinheiro, com um orçamento definido para fazer aquela compra. Então, você foi até o mercado para comprar, fazer a compra da semana e você tem um valor X para gastar e aquilo ali vai extrapolar o seu orçamento semanal. A gente pode explicar isso para a criança. Um outro erro é premiar bom comportamento com presentes ou com itens de consumo, né? Associar, fazer essa associação do bom comportamento com o consumir. Isso mostra para a criança que toda vez que ela tiver um bom comportamento, ela pode receber algo em troca. Não que ela precisa se comportar bem porque é o que é esperado dela, é porque é assim que a gente demonstra respeito ao próximo, respeito à sociedade, mas sim porque ela ganha ou não algo com esse bom comportamento, né? Então esse é um ponto. A chantagem emocional, ela também passa por aí, né? Ela passa pelo ganhar presente por fazer algo. Então, se você não chorar, eu te dou a boneca que você quer, o carrinho que você quer. E com isso, a gente afasta a criança de aprender a nomear as emoções, a entender o que ela está sentindo e aprender a autorregulação emocional, que é o que a gente falou no slide ali anterior. Olha só, né? Quanta coisa que a gente acaba tirando da criança a oportunidade de desenvolver quando a gente fala de consumo, né? De maneiras de gastar, de consumir de maneira consciente, quando a gente simplesmente encerra o assunto e não aproveita aquela oportunidade. O nosso dia a dia ele está repleto de situações como essas, em que a gente está consumindo, né? Está fazendo uma compra e que a gente pode ensinar as crianças a fazerem uma compra de maneira consciente. E como que a gente corrige, né, esses erros comuns? Primeiro, fazendo da maneira correta, como eu falei para vocês. Na hora de que a criança pedir algo, ao invés de comprar só para ela lidar com a frustração, só para evitar de lidar com a frustração, ajude a criança a entender o que ela está sentindo. Eu sei que você quer muito esse carrinho, muito essa boneca. Eu sei que você pode estar se sentindo triste, com raiva, frustrado, mas hoje a gente não veio aqui para comprar esse item e a gente não vai levar para casa, tá? Essa é uma maneira de trabalhar isso. Mas a gente pode também trabalhar essas maneiras de consumir através de histórias, através de livros, e pode ser até histórias em que não seja um livro, por exemplo, que não seja direcionado única e exclusivamente para a educação financeira infantil. Então, entender qual que é a moral da história ali, né? Entender como que os personagens eles estão se comportando vai ajudar a criança a entender como se comportar em situações como essa também.
Vocês sabem que eu tenho, né? Eu falei aqui no começo, 2 livros. Para quem está no Instagram aqui não vai conseguir ver, mas para quem está no YouTube, talvez vocês consigam ver aqui atrás, né? Que são livros voltados mesmo para educação financeira infantil, mas não necessariamente você precisa de uma história com esse tema de educação financeira infantil para falar com as crianças sobre consumo consciente, sobre fazer boas escolhas, sobre ter um bom comportamento e não precisar receber nada em troca por isso, tá? Um outro ponto, inclua a criança no processo de decisões da sua família, na tomada de decisões da família. A gente acho que vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas eu vou adiantar o assunto aqui. Você vai fazer uma compra, vai decidir se hoje à noite vocês vão jantar fora, ou vão pedir delivery, ou vão cozinhar em casa. Chama a criança para participar dessa decisão. Decidam em família, né? O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a melhor opção? Será que é melhor a gente sair para comer? O que a gente, quais os benefícios, os prós e os contras dessa decisão? Vamos comer em casa, quais são os prós e os contras? E muitas vezes a decisão de consumir de maneira consciente, nem todas as vezes ela custa mais barato. Mas você pode optar, por exemplo, para sair para comer fora, sabendo que você vai gastar mais, mas consumindo de maneira consciente, porque vocês querem ter um momento em família, porque foi uma semana estressante para o papai e para a mamãe, e eles não querem cozinhar hoje à noite. Então, mostrar para a criança que essas escolhas, mesmo que algumas vezes elas sejam mais caras do ponto de vista financeiro, né, monetário, elas ainda são maneiras de se consumir consciente, tá? E criar combinados com as crianças ao invés de colocar em posições ou de falar o não seco ali, né, sem explicar. Então, antes de sair de casa, por exemplo, para ir para o mercado, faz um combinado com a criança. Olha, hoje a gente vai para o mercado e a gente só vai comprar os itens para fazer o jantar. A gente não vai comprar nada além disso. Então, você pode ver os itens, você pode ver os doces que você gosta, mas a gente não vai comprar, combinado? Reforça isso quando chegar no mercado. Se a criança pedir, porque isso muitas vezes pode acontecer, ainda assim pontua para a criança. Hoje a gente não veio aqui para comprar esse doce, a gente só veio para comprar os itens para o jantar e é isso que a gente vai fazer, tá? Não é fácil, a criança ela vai protestar porque ela vai querer insistir, mas é assim que se educa, né? É assim que a gente precisa investir um tempo e dedicação e ter intenção para que a criança aprenda o que a gente está querendo ensinar. Bom, e aí que ferramentas práticas que a gente pode usar para a criança, para ajudar a criança a entender o que é consumir de maneira consciente, como fazer boas escolhas, como tomar boas decisões financeiras. Primeiro de todos, que eu sou fã, para quem é meu aluno, para quem me acompanha nas redes sociais, já sabe que eu tenho o método Mesada Consciente e eu sou muito fã da mesada quando a mesada é usada da maneira adequada e da maneira correta, né? A mesada, ela é um laboratório de experiências de vida. A criança traz para a experiência dela ali com a mesada todas as situações que um adulto passa no dia a dia quando ele tem que tomar decisões com dinheiro. Então, eu sou super fã da mesada. A mesada é uma excelente ferramenta para ensinar a criança a consumir de maneira consciente, mas ela precisa da orientação de um adulto. É o que eu sempre falo. Mesada é uma ferramenta para os pais. Ela nos ajuda a educar financeiramente as crianças. Ela não é uma ferramenta para a criança, não é um dinheiro que você dá na mão da criança e fala, se vira, né? No mês que vem ou na semana que vem, você volta que eu te dou o dinheiro que você precisa. A gente precisa orientar, a gente precisa entender o que a criança está propensa para aprender naquela fase e fazer toda a orientação dela com relação ao que ela pode fazer com a mesada. Deixa eu só ver aqui no Instagram se tem alguma dúvida. Não. Tá.
Um outro ponto que a gente pode trabalhar com as crianças, a lista de desejos. Ter uma lista ali do que a criança quer comprar para que ela aprenda a priorizar. Eu sempre recomendo para que crianças menores a gente não faça uma lista por escrito, porque essa lista ela pode gerar mais ansiedade do que resolver o problema, tá? Então a lista por escrito, a lista de desejos, só ali na pré-adolescência e na adolescência que é recomendado. Mas para as crianças menores, a gente pode sugerir a lista mental. Então, ai, mãe, eu quero comprar esse item aqui. Coloca na sua lista de desejos. Na próxima data comemorativa, a gente analisa. E quando for analisar essa lista de desejos, senta junto com a criança. Olha cada item que ela colocou nessa lista e tenta ajudá-la a priorizar o que é mais importante para ela. Então, será que esse item aqui, ele é parecido com algum brinquedo que você tem em casa? Será que esse item aqui vai precisar de pilha? Então, além do dinheiro que você vai pagar para comprar esse item, você vai ter que tirar uma parte da sua mesada para comprar as baterias aí. Será que esse produto aqui, ele tem um impacto no meio ambiente, né? Aqueles produtos que vêm cheio de caixas, cheio de plástico, tem um impacto no meio ambiente. Mostrar isso para a criança e tendo essa conversa com ela, né? Uma outra ferramenta que vocês podem usar, a roda de consumo consciente. Então, fazer mesmo uma análise ali, né? Fazer um círculo e colocar esses tópicos e ver. Esse item, ele é um desejo ou ele é uma necessidade? Qual que é a diferença entre desejo e necessidade? Necessidade é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Desejo são nossas vontades, aquilo que a gente quer, mas que não é necessário para a gente sobreviver. É errado ter desejo? Não, a gente não precisa trazer para a criança como sendo uma coisa errada, mas a gente vai priorizar sempre as necessidades. Quanto tempo que a gente vai levar para conseguir alcançar esse item que a gente deseja? Qual que é o preço desse item? Qual que é o valor? Qual que é o custo-benefício que a gente tem, né? Será que esse item vale a pena a gente comprar esse item quando a gente pensa no custo-benefício? Então, por exemplo, eu vou comprar um sapato de salto. Esse sapato de salto eu vou usar uma vez na vida, ele custa R$ 200. E eu tô entre um sapato de salto e um tênis que custa 500, mas que eu vou usar todo dia. Se a gente analisar o custo-benefício, apesar de sapato de salto ele ser mais barato, custa R$ 200 e o tênis 500, o custo-benefício do tênis ele é muito melhor, porque eu vou usar muito mais. Então, talvez compense eu comprar um tênis do que um sapato de salto. Fazer essa conversa com a criança, né? Educar pelo exemplo, que devia estar lá no começo, né? É uma ferramenta poderosa que a gente tem em mãos. Então, mostrar para a criança como a gente faz as nossas, como que a gente toma as nossas decisões, como a gente faz escolhas com o nosso dinheiro. Tomou a decisão errada? Mostra para a criança por que você se arrependeu, por que essa decisão não foi muito adequada, tá? Então, fazer isso, mostrar para a criança através do seu exemplo. Mostrar que você também erra, que você também toma decisões erradas. E o planejamento coletivo, que é envolver a criança num planejamento de um passeio, de uma compra aí que você vai fazer na sua casa, na compra do mês, pedir ajuda para a criança, ou da compra da semana, pedir ajuda para a criança, para que vocês consigam envolvê-la nesse processo e mostrar como essa decisão ela é feita na casa de vocês, tá? Então é isso, assim, mostrar para a criança usar essas ferramentas que a gente tem no dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, como que a gente toma as decisões de compras, como que a gente consome, como que a gente faz escolhas, como que a gente lida com as consequências das nossas escolhas. Tudo isso vai ensinando a criança a consumir de maneira consciente. E aí, para fechar, né, eu quero deixar uma frase para vocês refletirem. Principalmente quando a gente fala aqui da educação pelo exemplo, né? Eu acho que essa frase ela é bem importante para vocês pensarem e refletirem toda vez que vocês forem trabalhar o tema da educação financeira e do consumo consciente com as crianças, que é
As crianças, elas não nascem consumistas, elas se tornam consumistas, elas aprendem a consumir em excesso. Com quem que elas aprendem? Com nós, com a gente, com os pais, com os cuidadores, com os adultos que estão ao redor dela. Então, do mesmo jeito que a gente pode ser um exemplo ruim e ensinar a criança a ser consumista, a gente pode ser um exemplo positivo e ensinar a criança a consumir de maneira consciente. Para isso, para que a gente consiga ensinar o consumo de maneira consciente, o que a gente precisa? A gente precisa ter intencionalidade na hora de educar. A gente precisa ter informação e intenção para direcionar a criança ou adolescente no caminho correto. Então, eu espero que esse conteúdo aqui traga para você um pouquinho dessa intencionalidade mesmo, dessa informação, para que na hora que você tiver que ensinar o seu filho a tomar uma decisão de compras, você tem em mente como guiá-lo no melhor caminho possível. Né? A gente, como pais, cuidadores e responsáveis pelas crianças, a gente pode trazer esse incentivo para que elas olhem para o caminho correto e sigam por aquele caminho, né? Isso tem até um nome dentro da economia comportamental que é nudge, e é muito usado quando a gente fala de publicidade, propaganda e tudo mais, mas a gente pode fazer isso e direcionar a criança no caminho adequado, no caminho correto, para que ela aprenda a consumir de maneira consciente, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no Instagram. Tem uma dúvida para o pessoal que está no Instagram, eu estou fazendo essa aula no YouTube, depois vai ficar disponível lá com a apresentação também, tá? E para quem está aqui no YouTube, eu já vou olhar as dúvidas de vocês. Então, eu queria encerrar falando para vocês que essa aula de hoje, essa palestra de hoje, foi um conteúdo direcionado, né, para a Semana da Educação Financeira, Semana Nacional da Educação Financeira, que é uma ação que está sendo realizada pela CVM, pelo governo, para trazer luz para a educação financeira, para a importância da educação financeira. Mas vocês conseguem achar mais conteúdo sobre esse tema me acompanhando nas redes sociais, tá? Então aqui tem o número do suporte do WhatsApp da Escola da Educação Financeira Infantil, que vocês podem falar direto com a gente. Tem o meu e-mail, onde vocês podem entrar em contato também. E além disso, eu estou sempre produzindo conteúdo para as redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o educação.financeira.infantil. Lá eu faço posts todo dia para quem está aqui no Instagram, né? Já está me seguindo. Então, para quem está no YouTube, me siga lá no Instagram. E para quem está no Instagram, me siga no YouTube também. No YouTube, eu estou como Educação Financeira Infantil Pri Rossi, vocês vão conseguir me achar como Pri Rossi ou Finanças para as Crianças. Tem que dar uma busca aí para poder me encontrar. Como meu canal não é muito grande ainda, ele não aparece na primeira busca que a gente faz, tem que colocar mais detalhes ali. E além disso, eu tenho o meu site, que é o priscilarossi.com.br, e lá no site eu tenho blog, onde eu coloco os posts ali, né? Pelo menos uma vez por mês sai um post novo. Essa tem sido a minha frequência. Mas tem os posts antigos que vocês podem ler também, tem os conteúdos dos meus cursos, então ali vocês podem saber um pouco mais também sobre a minha experiência no nicho e sobre esse tema da educação financeira infantil, tá bom? Queria saber se vocês têm alguma dúvida aqui no YouTube e no Instagram também. Se não tiverem dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Essa live ela vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube, então vocês conseguem assistir depois, tá bom? Acho que é isso. Se vocês não tiverem comentários, eu vou encerrar. E para quem assistir depois, deixa aqui embaixo também as dúvidas de vocês que eu vou respondendo à medida que vocês forem deixando os comentários.
tá bom? Então, obrigada para quem participou, obrigada, Instagram. Eu vou encerrar aqui também. Compartilhar aqui. E para o YouTube também, obrigada para o pessoal que ficou aqui até o final. E a gente se vê no próximo encontro aí. Até mais.